Se existe uma amiga dorameira, essa amiga é a Netflix. Será? Você estava lá, o preço da confissão, Gênio dos Desejos, Bon Appétit, Vossa Majestade. Estes foram alguns dos ótimos dramas que a Netinha nos entregou em 2025. Mas do mesmo jeito que ela dá, ela toma. Denúncia! Esse fim de ano não tá fácil para os fãs de dramas asiáticos. Hoje eu trago para você uma denúncia de 8 obras para fãs de dramas asiáticos que a dona Netflix, esta safada, vai tirar do catálogo sem dó nem piedade agora em dezembro. Alô, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e é isso, minha filha. O vídeo de hoje não tem nada de alegria. O vídeo de hoje só tem tristeza porque 7 dramas asiáticos e um anime vão sair do catálogo da Netflix. Mas, como eu sou uma mãe para vocês, eu vou dizer para vocês onde vocês podem também assistir essas obras. Então, se não der tempo de você maratonar tudo agora em dezembro, fica tranquilo que ainda tem outras plataformas para você assistir estas maravilhas. E é nesse clima de uns vão e outros voltam que eu quero contar pra você que sabe quem voltou? A minha coleção de pulseiras inspiradas em dramas, minha filha, pelo amor de Deus! Se você é novo no canal, talvez você nem as tenha conhecido, mas eu tenho uma coleção de pulseiras inspiradas nos dramas mais maravilhosos que já passaram aqui pela programação do canal, os favoritos de vocês. Hoje a coleção já conta com mais de 30 dramas resenhados em peça física. Sim, a peça é uma resenha, eu me dediquei, minha filha. Cada pedrinha, cada berloque dessas maravilhas foi pensado. Não, eu pensei em cada coisa aqui para recontar para você a história desses dramas. E neste retorno, além de peças clássicas como a pulseira que tá aqui de Hotel de Luna, existe um motivo, tá? Essa pulseira tá aqui hoje. Ah, meu Deus. Além da pulseira de Hotel de Luna e várias outras que já estavam na coleção, temos também 4 novas peças, que são Amor de Mentirinha, Bon Appétit, Vossa Majestade, A Esposa do Meu Marido e essa que eu estou usando, que é de Alquimia das Almas. Para conhecer toda a coleção e também a coleção de canecas dorameiras tá lá, tá? Acesse a minha loja na Shopee, manugerino.com.br/Shopee. A Shopee já é parceira véia de guerra lá do meu Instagram e agora ela tá aqui no YouTube também com a minha coleção de pulseiras e a minha coleção de canecas. Compra lá na Shopee, manda esse tchuli pra cá que isso apoia muito o meu trabalho. São peças dedicadas a você que é dorameira. E a dona Shopee adora dar um cupomzinho de frete grátis também, né, minha filha? Então você compra as suas peças no precinho. Acesse manugerino.com.br/Shopee ou procure por Manu Gerino lá no site ou no aplicativo da Shopee que você encontra a minha loja. Aproveitando esse papo aqui, falar para vocês um pouquinho sobre o canal agora em dezembro. Nessa primeira semana a gente teve poucos vídeos, né, entre o dia 1 e o dia 7, porque eu pude participar esse ano da CCXP. A cobertura completa do evento tá rolando lá no meu Instagram. Sim, ainda tá rolando, porque eu entrevistei muitos dorameiros durante o evento. Eu participei de um palco na CCXP, então durante o evento eu já fui postando muitas coisas para vocês. Tem muita coisa lá no feed para vocês assistirem já, mas eu vou continuar postando todos esses vídeos que eu fiz. São vídeos muito legais, então me siga no Instagram para ficar por dentro. Agora na semana do dia 8 a 14, eu tô correndo para fazer os vídeos para vocês, então já teve vídeo da Kim Il-jong, hoje tá tendo esse vídeo aqui da dona Netinha tirando dramas da nossa vida, que baixaria, e a gente tá voltando à publicação normal dos vídeos do canal. E as lives voltam a partir de segunda-feira, dia 15. Então acesse a aba Posts aqui do YouTube para ficar por dentro dos dias de live. A gente vai retornar a assistir Bon Appétit, a gente vai ter as nossas lives de fofoca toda terça e quinta à tarde. Vamos ter novos projetos no Drama Clube. Fique por dentro na aba Posts.
E por fim, a gente também vai ter alterações na programação de membros do canal para 2026, porque agora em 2025 a programação de membros mudou várias vezes, teve algumas coisas que foram jogadas para frente que eu não dei conta. Então, para fazer uma programação bem redondinha para vocês em 2026, uma programação que eu consiga entregar tudo, eu refiz o vídeo de membros. Então, se você já for membro ou se você se interessa em ser membro do canal e apoiar o meu trabalho, clique no botão Seja Membro ou no botão Assinar que tá aqui embaixo, sem compromisso. Clica lá, assiste o vídeo, conheça a nova programação e aí sim, se você gostar, puder e quiser fazer parte da família, eu vou ficar muito feliz de te ter como membro do canal. Dados todos os recadinhos, bora pra essa lista, né, minha filha? Quais são esses dramas que você tem que correr atrás do prejuízo, se colocar em dia, maratonar antes que saiam da dona Netflix? Começando por Gostaria de uma Xícara de Café? Esse drama coreano vai sair da Netflix no dia 14 de dezembro. É um drama curtinho, rapidinho de assistir, dá pra dar conta hoje mesmo. São 12 episódios de meia hora cada. Estrelando os atores On Song-woo de Strong Girl Namsoon e Park Ho-san de Meu Final Feliz. Vai contar a história do Park Sok, que é dono de uma cafeteria e ele tá tentando crescer a cafeteria dele, mas ele não trabalha com ninguém. Ele trabalha sozinho e ele tá quase para não dar conta mais do serviço, de tanta coisa que ele tem que fazer ali. Um belo dia, Kang Go-bi entra na cafeteria, toma o café do Park Sok e aí pronto. Ele se apaixona por aquele café, ele decide que ele precisa aprender tudo sobre a arte do café. E o Park Sok acaba cedendo e os dois começam a trabalhar juntos. E o que a gente vai ver ali naqueles 12 episódios são histórias dos dois servindo cafés e atendendo clientes e o dia a dia dessa cafeteria, os problemas pessoais deles dois que eles vão compartilhando e se ajudando e também os problemas dos clientes que entram lá e compartilham um pouco de seus sofrimentos com donos da cafeteria e recebem conselhos. É um desses dramas que vai falar sobre as pequenas dificuldades do dia a dia e dar conselhos pra gente levar para nossa vida. Mas se não der conta de assistir até dia 14, você ainda vai conseguir assistir Gostaria de uma Xícara de Café no Viki e na WeTV. Já no dia 29 de dezembro sai da dona Netflix Secret Royal Inspector and Joy. Do dia 30 de dezembro pra frente, você encontra ele no Viki, com o nome traduzido, graças a Deus, que é Inspetor Real Secreto e Joy. Joy não tá traduzido porque Joy é o nome da protagonista. E vai contar a história do Rayon. Rayon, que é servidor público. Ele queria mesmo era ter uma vida tranquila, uma vida mansa. Mas, minha filha, ele virou um inspetor real secreto. E aí, o trabalho dele é se disfarçar e investigar casos de corrupção. No meio do caminho, ele vai conhecer a Joy. E a Joy é uma mulher que está batalhando pró-divórcio no meio da era Joseon. É uma visionária. Ela já sabe que uma mulher que se casa e de repente se vê ali casada com um macho escroto, tem mais é que meter o pé na bunda desse homem. Então ela vai lutar com unhas e dentes e garras e tudo mais, e com a ajuda do inspetor real secreto, que vai virar o seu escudeiro, o seu melhor amigo, o seu parceiro de batalha, ela vai lutar pela liberdade das mulheres e ele vai lutar contra os salafrários que ficam aí roubando dinheiro do povo. E estrelando o maravilhoso Ok Tae-kyun de Vincenzo e a talentosíssima, adorável Kim Hye-yoon de Extraordinary You e Adorável Corredora. Esse não tem perdão, tá? Não tem perdão. Dia 30 de dezembro, a Netflix tem coragem de retirar do catálogo, porque esta é a minha primeira vida. Que baixaria, viu? Porque essa é minha primeira vida, um drama adorável, estrelando Jong So-min de Amor de Mentirinha e Lee Min-gi de Behind Your Touch. Vai contar a história de Se-hee e de Ho. Se-hee é um homem meio fechadão que precisa de um inquilino e ele vive uma vida onde ele tem cada centavo do ganho dele controlado.
ele está pagando o seu apartamento e é por isso que ele precisa de um inquilino, porque a entrada de dinheiro ali do quarto que ele aluga para o inquilino é essencial para que ele mantenha os gastos dele controlados. E a gente tem a Ji-ho, que tá passando por um momento meio complicado em sua vida. Ela não tem apoio em casa, ela tá tendo um problema muito sério no trabalho, ela acaba de sofrer uma violência sexual. A vida não tá fácil pra mulher. E ela vai atrás de um novo lugar onde ela possa viver em paz. Acontece que Ji-ho normalmente é nome de homem e Se-ri normalmente é nome de mulher. O idioma coreano é um idioma falado quase todo em linguagem neutra, ou seja, quando você fala com uma pessoa e ela não tá na tua frente e você nunca ouviu a voz dela, nunca viu a cara dela, é meio difícil você saber se você tá falando com um homem ou com uma mulher. Assim, a Ji-ho achava que estava indo morar com a Se-ri e o Se-ri achava que estava indo morar com o Ji-ho. Um dia, o horário dos dois acaba batendo e eles descobrem que estão morando com uma pessoa do gênero oposto. E aí, qual é a conclusão? A conclusão é que a sociedade coreana vai encher o saco deles se um homem e uma mulher estiverem morando juntos e não forem casados. E eles não querem abrir mão daquele lugar que eles já têm como o lar deles. Então eles resolvem casar, por conveniência mesmo, para não ficar ouvindo groselha dos outros. É uma história adorável que mostra que muitas vezes casamento e amor não andam de mãos dadas ou não andam lado a lado. Às vezes uma coisa acontece, às vezes a outra acontece e às vezes as duas acontecem. E talvez não na ordem tradicional. Mas também a gente aprende com Porque Essa é Minha Primeira Vida que será que existe uma ordem tradicional das coisas? Além de ser um casal muito legal, um jeito de você assistir Porque Essa é Minha Primeira Vida é se focar na história das 3 personagens principais femininas, da Ji-ho e suas melhores amigas. A gente percebe que são 3 mulheres bem diferentes uma da outra e que elas encaram o amor de uma forma bem diferente. Mas ao invés delas ficarem rivalizando, serem reféns da rivalidade feminina que a gente aprende desde pequena, ao invés delas ficarem querendo impor a realidade delas na outra, as 3 conseguem conviver e se respeitar, mesmo que elas saibam que a realidade da outra não faria sentido para elas viverem, elas respeitam como a outra vê a vida, se unem e se ajudam muito. É uma história adorável, gente. Eu recomendo, de toda essa lista aqui, eu acho que é o que eu recomendo número 1 para você maratonar. Mas se não der tempo, não me lembro se eu já falei isso ou não, mas se não falei, falo de novo. Se não der tempo de maratonar até dia 30, assiste no Viki, que vai estar disponível para você. Falei bastante desse, né? Mas é que eu adoro essa história, gente. Eu tenho que panfletar Porque Essa é Minha Primeira Vida sempre que eu tenho chance. O próximo que a gente perde no dia 30 de dezembro também é The Lady in Dignity. Esse parece bom, viu? Esse promete. Vai contar a história da Ah-jin. E a Ah-jin é a mulher principal ali da família. Ela é a nora, ela é a esposa, ela é a cabeça da casa, a cabeça feminina da casa. E o sogro dela tem muito apreço por ela. Porém, um dia, minha filha, ela acaba conhecendo e contratando a Bokja para que a Bokja possa cuidar do sogro. E ela cuida, viu? Menina, ela cuida. Ela dá o golpe da sedução no véio. O véio babão mulherengo cai de amores pela Bokja. E agora a Bokja vai ficar com tudo e mais um pouco, que seria ali de riqueza da família, por causa do velho, né, minha filha? Porque ela roubou o coração e o tchule também desse cidadão. E a Jin falou o quê? Eu aguentei essa família até agora pra eu sair sem um tostão furado? Pra vir essa Jezabel e roubar todo o tchule do meu sogro? O tchule que era pra vir pra mim? Não aceito, não aceito. Mas só uma maravilha. Esse é o que eu vou pegar pra maratonar, porque eu já vi os outros. Esse aí é o meu. São 20 episódios, nossa senhora, de 1 hora cada. Mas vai dar tempo. Vai dar tempo. Fé no pai que dá tudo certo. Estrelando as maravilhosas Kim Hee-sun, de Amanhã, e Kim Sona, de Boutique Secreta. Agora, se não der tempo, minha filha, fica um pouco mais difícil pra gente, porque a gente vai ter que correr atrás de algum fansub. Não tá em nenhuma outra plataforma. Então, depois confere aqui na descrição. Tá
Talvez eu tenha deixado um fansub pra você assistir, pra você encontrar, pra você assistir. A 100 Days My Prince é outro que a Netflix tá dando um pé na bunda. Ah, ela não vai renovar a licença desta maravilha. Estrelando Do Kyung-soo, também conhecido como Dio do EXO, que está em O Manipulado, que inclusive a gente tem que marcar, né, gente, a nossa live pra falar do final de O Manipulado, que eu combinei isso com vocês. Essa live tem que sair ainda esse ano. Fica de olho na aba posts que eu coloco lá, tá? E ao lado dele, Nam Ji-hyun de parceira suspeita. A 100 Days My Prince vai contar a história do rei Iyur, que é um insuportável. Não que existam muitos reis bons na história da Coreia, por mais que a Coreia só chame de tirano o rei de Bon Appetit, mas a gente que assiste drama coreano sabe que a maioria é um bando de insuportável, né? Esse daqui é mais um, ele é rei da era Joseon e ele, do nada, um dia resolveu meter uma lei de que todos os cidadãos com mais de 28 anos tinham que se casar, sim ou sim. Ninguém quer saber se você tá apaixonado, não tá apaixonado, tem com quem casar, não tem com quem casar, vai ter que casar e acabou. E a protagonista é a Hong-shin, e a Hong-shin é uma mulher inteligente, independente, que ajuda ali no sustento de sua família, é a provedora de sua família. Acontece que um dia essa praga do Iyur, ele bate a cabeça, sofre um acidente, né? Querem matá-lo, porque rei também tem isso, né? A família é sempre podre, sempre quer matar o rei. O rei sofre ali um atentado, bate a cabeça, perde a memória. Sobra pra quem ajudar esse traste, a coitada da Hong-shin, que não sabe que ele é o rei. E aí, quando o rei, que não é mais rei, acorda e fica sabendo que ele tem mais de 28 anos, ele não tá casado, a Hong-shin tem mais de 28 anos e ela não tá casada, ele fala assim: menina, vamos casar que a gente se ajuda nessa. Olha o B.O. Meu Deus do céu, a mulher só tava tentando sustentar a família dela e agora ela vai descobrir que ela foi parar dentro da família real. Meu Deus, ela jogou pedra na cruz. Só pode. Vai estar disponível até o dia 30 de dezembro, mas depois do dia 30, vai dar ainda pra gente assistir no Viki e na WeTV. Vocês falam WeTV ou vocês falam WeTV? Eu não sei, cada hora eu falo de um jeito. Bota aqui nos comentários como é que vocês falam. Esse próximo eu recomendo muito, mas eu não recomendo pra todo mundo, porque ele é um tanto pesado. Não pesado de cenas pesadas com muito sangue, não é isso. Ele deixa um clima muito pesado na sala quando você assiste. E você vai chorar compulsivamente. De quem eu estou falando? My Mister? Não, mas diria eu que do filho mais novo. Misen, Vida Incompleta. Ele vai estar disponível até o dia 30 de dezembro. E depois do dia 30, só em fansub. Olha na descrição. Só em fansub. Por que eu recomendo muito, mas não para todo mundo? Misen, ele vai contar a história do Jangure. O Jangure era jogador profissional de Go, mas agora ele se aposentou e agora ele foi atrás de um emprego normal dentro de um escritório, porque afinal de contas ele tem que pagar a conta, né? Beber uma aguinha que eu já tô ficando sem voz. Ele tem que pagar contas, né, minha filha? Então ele vai atrás desse emprego em uma empresa. Só que acontece que é o seguinte, ele é um homem muito inteligente, certo? Ele era jogador profissional de Go, mas ele não tem habilidade nenhuma para lidar com outras pessoas. E em um trabalho, dentro de um escritório, é muito importante que você seja inteligente, sim, mas é mais importante ainda que você saiba lidar com pessoas. E é muito difícil lidar com pessoas no ambiente de trabalho. Principalmente num ambiente de trabalho na Coreia, que a gente já sabe que não é um ambiente de trabalho saudável. E esse drama é de 2014. Então, se hoje a gente ouve falar de tantos problemas, imagina o tanto de problema que não existia em 2014. Então, assim, é um ótimo drama. A gente vai se emocionar muito. Os personagens são complexos. A gente vai gostar e odiar todos eles, alguns mais, alguns menos. Mas a sensação
impressão que ele me passa é de ambiente de trabalho tóxico. Então, assim, eu não acho que ele seja um bom drama pra você assistir se você está num momento ruim da sua carreira. Se você trabalha em um lugar que já te esgota o dia inteiro. Aí você vai chegar em casa e você vai entrar em outro escritório pra você ser esgotada um pouco mais. Eu acho que é um pouco complicadinho, entendeu? Deixa pra você assistir Missem quando você estiver bem. Em um bom momento da sua vida pessoal, um bom momento da sua vida profissional, quando você não tem que lidar com gente tóxica, gente abusiva no ambiente de trabalho, aí é bom, porque você vai se enfiar dentro desse escritório junto com o gurê, mas aquilo não vai acabar com o seu dia. Se você já tem que aguentar gente insuportável das 8 às 6 da tarde, depois chega em casa pra ver mais gente insuportável, fica um pouco complicado. Estrelando o maravilhoso Im Ji-won, que está em Round 6, partes 2 e 3, e Song Min, veteranaço de Renascendo Rico, Kan Sora, de Doutor Estrangeiro, meu amado Kan Ha-noor, que está em Gostinho de Amor, e Kim De-myeon, de Hospital Playlist. E você também vai ver em Missem que não existe esse negócio de você ter um ator do coração e você gostar de absolutamente todos os papéis dele. Ai, que lindo, não sei o que. Não. Ator bom é o ator que você ama de paixão e quando você vê ele fazendo um vilão, você tem ódio dele. O que eu odeio, esse personagem do Kan Ha-noor de Missem, meu Deus, mas não tá escrito à vontade de eu entrar na tela e esganar esse homem. Dia 31 de dezembro, minha filha. A virada do ano vai ser trágica, viu? Quem é que sai da grade da netinha? Ela, a obra-prima que inspirou esta pulseira da minha coleção. Hotel de Luna. Ambre! Não, isso não se faz, viu? Isso não se faz. Hotel de Luna, estrelando Ayu maravilhosa de Se a Vida Te Der Tangerinas e meu filhote Yojingu de Conexão Comer, Amar, Matar. Os dois estão juntos nessa história que conta o seguinte: Jang Man-woo, lá no tempo do Fumacê, era uma assassina sanguinária. E aí ela foi punida. Já que ela odeia pessoas, saiu matando Deus e todo mundo, agora ela é responsável pelo Hotel de Luna, que é uma passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ela vai ter que ajudar pessoas. Odeia tanto pessoas? Vai ter que ajudá-las. E vai ter que ajudá-las naquele momento mais vulnerável da vida de uma pessoa, que é quando ela morre. Sim, essas pessoas chegarão no Hotel de Luna, muitas revoltadas porque não aceitam suas mortes, muitas até perdidas porque não sabem que morreram. E imagina o choque de você descobrir que a sua vida acabou de repente e que tudo que você ainda tinha para fazer, sonhava em fazer, já era, acabou, perdeu sua chance. Man-woo vai ter que receber e tratar muito bem todos esses hóspedes que estão de passagem entre um mundo e o outro mundo. E durante esses séculos e séculos que Man-woo está ali operando o Deoluna, agora chega no Deoluna Gu Chan-song. O Gu Chan-song, ele é filho de um homem que entrou no Hotel Deoluna, morre não morre, morre não morre. E aí ele fez um acordo com a Jang Man-woo. Para conseguir sair do Deoluna vivo, ele resolveu vender a alma do filho dele. Em defesa desse homem, gente, ele não achou que era sério, né? Ele achou que era só qualquer coisa que ele tava falando ali para conseguir sair do hotel e cuidar do filho dele. Mas era sério. E esse homem, ele também, em defesa dele, é porque ele tava meio nervoso, né? Ele não entendeu direito o que ela tava falando. Não posso chamar o homem de burro. Mas ele acabou fazendo burrice. Por quê? Porque ela disse para ele que quando o filho dele tivesse 21 anos, o filho dele teria que ir para o Deoluna. O homem acabou entendendo que era dentro dos próximos 21 anos ela ia atrás do filho e que quando o filho fizesse 21, aí não precisava mais ter medo. O que esse homem fez? Esse homem acabou se afastando do filho. Mandou o filho para fora do país. O filho cresceu longe dele, longe do pai. De tanto medo que o pai tinha da Man-woo ir atrás do filho. Deu em nada, né? Deu em nada, porque quando o garoto fez 21 anos, o garoto voltou para a Coreia e mal ele botou os pés na Coreia, ele também foi obrigado a botar os pés dentro do Hotel Deoluna. E uma vez dentro do Deoluna,
você não sai dali nunca mais. Claro que essa maravilha também vai poder ser vista em outro lugar, né, gente? Que não ia ser só a Netflix a ter a inteligência de comprar essa licença. Apesar de que parece que é só a Netflix que tem a desinteligência de tirar isso do catálogo. Dá pra gente assistir no Viki. E pra finalizar, a gente tem o anime japonês After the Rain, que sai da dona Netflix no dia 31 de dezembro também. Mas você pode continuar assistindo After the Rain no Prime. Vai contar a história da Akira Tachibana, que é uma jovem corredora, ela é aluna do colegial, só que ela machucou o pé dela muito feio e acabou essa carreira de esportista que ela já estava ali criando e que ela ia seguir. E agora ela tá meio sem saber o que fazer da vida dela, tá perdendo o interesse na vida, uma menina tão jovem. Ela não se interessa também nos colegas de classe, em fazer amizades, em ter um namoradinho. E todo mundo do colégio adora ela é bonita, ela é inteligente, ela é engraçada, mas ela não consegue lidar com aquelas pessoas por conta de suas feridas internas. E ela acaba indo trabalhar em um café chamado Garden Café. E é ali que ela começa a se interessar novamente pelas pessoas com quem ela trabalha e se interessar pela vida. Dorama japonês, não encontrei nenhum saindo do catálogo e também não encontrei saindo do catálogo nenhuma obra da China e nem da Tailândia, graças a Deus. Me conta aqui embaixo qual desses dramas que você já assistiu e que você recomenda pro pessoal passar na frente, maratonar, vamos ajudar uns aos outros aí pra gente priorizar os melhores. E me conta também qual que você selecionou pra maratonar antes que saia da dona Netflix. Esse vídeo aqui foi inspirado no vídeo que a Amandinha do Popirama fez lá no Instagram. Eu vi a seleção dela e eu falei, não é possível. Deixa eu procurar se são só esses, se ainda tem mais alguma coisa de Japão, de China, de Tailândia. Deixa eu ir levar essa péssima notícia pro meu pessoal lá no YouTube. Então fica aí a referência, fica aí um beijo pra dona Amandinha e sigam a Amanda tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, @popirama, que ela também tem um conteúdo de drama coreano maravilhoso, viu? Se vocês não conhecem ainda, tem que conhecer. Agora, aqui do lado, eu vou deixar pra você duas resenhas que eu já tenho aqui no canal. A minha resenha de Hotel Del Luna e a minha resenha de Porque Essa é a Minha Primeira Vida. Clica lá, assiste essas resenhas, vê qual desses que você quer passar na frente e assistir logo. E eu te vejo nos próximos vídeos e nas próximas lives. Não me esquece de passar na aba Posts para ver a programação e aqui no botão Seja Membro, assinar para ver a nova programação de membros, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau!